caos. Amém? Aonde está o caos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 22 ao 29. Nós vamos ler alguns textos hoje, amém, queridos? Vamos ler alguns textos um pouco grandes, mas tenha paciência aí, em nome de Jesus, amém, queridos? Segura firme aí, depois você assiste o filme que está programado aí com a sua família, come a pipoca, a pizza, amém, queridos? Mas tenha paciência, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 29, diz assim: Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Pai, em nome de Jesus, nós oramos diante de Ti, Senhor. Clamamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que ela seja hoje como um martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala em nossas entranhas, em nosso coração, mexe conosco, mexe dentro de nós, muda a nossa vida, a nossa história e nos reposiciona em nome de Jesus. Amém, queridos? Rogério, esse texto é meio estranho, né? Falou um pouco da genealogia, quem foi o avô de Noé, quem foi o pai de Noé, é verdade, né? Os nomes bem interessantes. O avô de Noé era chamado de Metusalém, e Metusalém significa homem do dardo. O pai de Noé se chamava Lameque, que significa poderoso, e enfim, até chegar Noé, significa repouso. Ou seja, querido, se você pegar o significado desses 3 nomes, dá o seguinte: um dardo poderoso encontrou repouso. Amém, queridos? Um dardo poderoso encontrou repouso. Agora vá para Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Lembra que eu disse, nós vamos ler alguns textos longos. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 9. Grave bem isso, querido. Um dardo poderoso encontrou repouso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio, todo propósito do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, grave bem isso. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, né? Eu tenho certeza que para alguns aí em casa veio na mente aquela canção, que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus, um homem legal, não é isso? Você conhece essa canção, Diante do Trono, né, para criança.
Queridos, mas o que eu acho muito interessante, no final deste texto, depois de o Senhor ter falado que se multiplicou na terra a maldade do homem, que ele havia se arrependido de ter criado o homem, que foi pesado ao coração de Deus. Deus disse que faria desaparecer o homem da face da terra. Tudo que Deus havia criado, o homem, os animais, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de os ter criado, de os ter feito. Mas a Bíblia diz no final desse texto sobre um homem, sobre Noé, a Bíblia diz assim: porém, depois que Deus falou, me arrependo de os haver feito, aí ele diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E essa palavra achou no original é matzah. Matzah é o mesmo que alcançou, é o mesmo que achou algo que foi buscado. É achar, é uma condição, é ser encontrado, é aparecer, querido. Preste bem atenção, nós temos falado muito sobre aparecer no cenário, sobre aparecer na história. Esse achou fala de ser reconhecido. Então o texto está dizendo, porém Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Noé alcançou algo. Noé achou algo que foi buscado. Noé estava em uma condição. Noé foi encontrado. Noé apareceu no cenário a partir de agora. Noé entra na história. Noé aparece no cenário a partir de agora. Porém achou graça. E graça no original é shen. É o mesmo que favor. É o mesmo que aceitação. Noé foi encontrado por Deus, queridos. Noé achou graça, Noé foi aceito, é o mesmo que favor, houve uma aceitação da parte de Deus para com Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, era um homem íntegro. Justo, querido, é ser correto na conduta e no caráter. Você já ouviu muito isso a respeito de ser justo? O que é ser justo? É ser correto na conduta, na forma que você conduz a sua vida. Ser justo é ser correto numa conduta e caráter. Mas não para aí. A Bíblia diz também que Noé era um homem íntegro. O que é ser íntegro? Ser íntegro, querido, é ser inteiro. Uma das traduções para essa palavra de íntegro, integridade, é ser inteiro, é ser sem defeito, é inteiramente de acordo com a verdade. Não havia parcialidade no coração de Noé, querido. Ele se entregou por inteiro diante de Deus, íntegro, sem defeito, perfeito. Ah, Rogério, mas perfeito é só Jesus. Sim, querido, perfeito é só Jesus. Mas esse contexto de ser íntegro, de integridade, de ser sem defeito, ser perfeito, não é nunca errar, querido. Ser perfeito é nunca querer errar, mas quando errar, logo se arrepende. De pronto, imediato se arrepende. Pô, eu errei. O contexto para esse sem defeito é isso. O contexto para esse ser íntegro é isso. Ser perfeito aqui é isso. Ser perfeito, não, eu não posso errar, não. Nós vamos errar todos os dias das nossas vidas. E ser perfeito aqui, nesse contexto, nessa história, é querer nunca errar. É isso que eu e você, nós precisamos ter no nosso coração, é querer nunca errar. Ah, mas eu errei. Amém. Se arrependa, coloque a cara no pó, querido. Se cubra de pano de saco e cinza, se arrependa. Isso é buscar uma integridade. Isso é buscar uma vida inteira, ser completo diante de Deus. Noé, ele se entregou por inteiro. Noé se entregou diante de Deus. Veja no capítulo 6, Gênesis 6, versículo 11 ao 12. Deus anuncia o dilúvio aqui. Depois de Deus ter se arrependido de criar o homem, e o texto diz, porém achou graça Noé diante de Deus.
Deus encontrou Noé no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade manca. Deus olhou e viu um homem. Deus está olhando você, querido, nesse exato momento. Amém? Então creia nisso. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Oh, queridos, quando eu vi essa palavra corrompido, eu falei, meu Deus, corrompido. Corrompido fala de perverter um caminho. Corrompido fala de corromper moralmente. Fala de destruir um desígnio. Fala de destruir um propósito. É isso que aquele povo estava fazendo. Fala de arruinar um propósito. Aquele povo, aonde Noé estabeleceu a sua residência, aonde Noé vivia, aquele povo corrompeu moralmente os costumes. Eles destruíram um desígnio, eles destruíram um propósito, eles arruinaram um propósito. Mas havia lá um homem. A Bíblia diz que eles corromperam o caminho. E caminho fala de hábito. Caminho fala de caráter moral. Aquele povo corrompeu um hábito. Havia um hábito, havia uma conduta que deveria ser pregada, deveria ser vivida, mas aquele povo, infelizmente, corrompeu isso. Aquele povo corrompeu os hábitos e corrompeu o caráter moral. Perderam a moral, perderam a vergonha. Olha no versículo 13 de Gênesis 6, diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Queridos, lendo esse texto hoje, estudando essa mensagem hoje, queridos, nós podemos entender aqui que havia um diálogo entre Deus e Noé. Rogério, aonde havia esse diálogo entre Deus e Noé? Queridos, no versículo 13, o texto diz assim: então disse Deus. Esse disse aqui, queridos, fala a respeito de uma resposta, fala a respeito de responder, falar de algo que parece que foi questionado. Noé vivia no meio de um povo corrompido. Vamos conjecturar, imaginar que Noé buscava Deus, Noé orava, Noé se colocava diante de Deus e ele via toda a maldade do povo. Noé, com certeza, ele orava diante de Deus: Deus, o que nós vamos fazer com esse povo? O povo está corrompido moralmente. Eu creio que muitas perguntas Noé fez diante de Deus. O que haveria a ser do povo? Por isso que no versículo 3 diz assim: então disse Deus. Aqui fala uma resposta, é algo que parecia estar sendo questionado diante de Deus. É algo que parecia que Noé estava perguntando alguma coisa. Aí o texto diz: então disse Deus, resolvi dar cabo de toda a carne. Olha no versículo 14. Versículo 14 ao 17 diz assim, ó. Depois que Deus fala: não tem jeito, vamos dar cabo desse povo, porque eles se corromperam moralmente, eles corromperam os bons costumes, corromperam os hábitos. Aí no versículo 14 diz assim: faze uma arca, Noé, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro.
porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 18. Contigo, porém, preste atenção. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Oh, queridos, olha o que Deus fala para Noé. Noé, porém, contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. Queridos, estabelecerei aqui é o mesmo que permanecer de pé, é o mesmo que entrar em cena. O que Deus estava dizendo para Noé? Noé, pode estar acontecendo tudo isso, mas a minha aliança com você, Noé, ainda está de pé. Pode haver todo o caos aí fora, Noé. O povo corrompeu os bons costumes, os hábitos foram corrompidos, Noé. Porém a minha aliança permanece de pé ainda, Noé. Agora eu entro em cena. A minha aliança entra em cena a partir de agora, Noé. O povo está corrompido, mas o que eu tenho, Noé, eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. A minha aliança vai ser estabelecida. Ainda está de pé, Noé. Eu não me esqueci, Noé. Eu não me esqueci de você, Noé. Eu não me esqueci da sua casa. Ainda está de pé a nossa aliança. Oh, queridos, imagine você ouvir isso da parte de Deus. Imagine Noé ouvindo isso da parte de Deus. Noé, porém a minha aliança eu estabelecerei com você. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim. O título do texto fala sobre Noé e a sua família entrar na arca. Gênesis 7, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Oh, queridos, Deus em todo tempo estava olhando para Noé. Deus estava examinando a conduta de Noé no meio de uma geração injusta, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que abandonou os hábitos. O caráter moral foi corrompido, e Deus estava ali examinando, Deus estava ali inspecionando, e olhou para um homem, olhou para Noé, no meio de uma geração injusta, no meio de uma geração com os valores morais corrompidos. Oh, querido, é possível viver uma vida com Deus no meio do caos. É possível, querido. Eu tenho no meu coração que tudo isso que nós temos vivido é Deus nos reposicionando, é Deus alinhando todas as coisas, é Deus alinhando a nossa casa, é Deus alinhando a nossa família. É possível eu e você, é possível nós, é possível a igreja ter uma vida com Deus no meio do caos. O caos não pode roubar a minha fé, o caos não pode roubar a tua fé e a tua devoção a Deus. Parece que tudo está ruim lá fora, querido. É um caos. Notícias ruins chegam todas as horas. Se você liga a televisão em qualquer canal, você vai ouvir notícias más, notícias ruins. Morreu não sei quantas pessoas, não sei quantas foram infectadas. Oh, querido, é no grupo de WhatsApp, é no Facebook, é em qualquer lugar das redes sociais, querido. É na fila do mercado, é na fila da padaria, é no posto de saúde, qualquer lugar tem notícia ruim agora. Mas é possível viver uma vida com Deus diante do caos. Não abra mão, não negocie, querido. Busque a Deus todos os dias, se renda a Ele todos os dias. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído,
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oh, queridos, como pode alguém condenar? Preste muita atenção nisso. Como pode alguém condenar se nem mesmo Deus permite com que eu e você julguemos o nosso próximo? Como pode alguém condenar alguém se a Bíblia diz, se Deus diz que nós não podemos julgar o nosso próximo? Como isso, Rogério? A palavra condenou aqui no original é catacrino, que é o mesmo que condenar pelo bom exemplo, ou seja, tornar a maldade do outro mais evidente. Não é que Noé se colocou como um juiz, não é que Noé estava condenando o povo à morte, não. Porque nós sabemos o que o Senhor nos diz através da sua palavra. Ele nos diz para nós não julgarmos o nosso próximo. Mas aqui a Bíblia diz que Noé condenou aquele povo. Mas não está falando de uma condenação como um juiz, não. Condenou aqui, que ele é o mesmo que condenar pelo bom exemplo. É tornar a maldade do outro, é tornar a maldade do próximo mais evidente. Agora preste muita atenção. Eu e você, nós não precisamos apontar o que está errado. Infelizmente, eu posso dizer por mim, eu luto contra isso, apontar o erro dos outros. Eu não sei você, eu estou aqui confessando o meu pecado. Apontar o erro do próximo. Mas nós não podemos apontar o erro do próximo. Nós não precisamos apontar o que está errado. Por que eu não posso? Porque a sua vida vai servir como um aferidor de medida. A sua vida. Não aponte mais o erro dos outros, a falha dos outros, a falha do seu irmão, a falha do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, seja de quem for, não aponte mais os erros dos outros. Que a sua vida agora, querido, possa servir como um aferidor de medida. Ou seja, a sua vida dirá, vai dizer o que está errado aonde você passar. Por quê? Porque você se tornou um bom exemplo. Porque você se tornou um aferidor de medida. Noé era um pregoeiro, Noé era um pregador de justiça em meio a um lugar de juízo, querido. Justiça fala de verdade, de um caráter diante de Deus. E Noé era esse homem, esse pregador de justiça, num cenário onde já estava decretado o juízo. Oh, aleluia. Quer um exemplo? Quer tornar evidente, querido, a construção de um prédio torto? Construa um prédio reto do lado. Se você construir um prédio reto do lado de um prédio torto, você vai tornar evidente a construção desse prédio torto. É simples. Quer tornar claro a injustiça? Coloque pessoas de justiça, pessoas de caráter, pessoas com hábitos diante de Deus, hábitos da palavra. Eu não posso condenar. Quer salvar o ambiente onde você está? Quer salvar a sua casa? Quer ver a sua cidade rendida ao Senhor, querido? Se posicione. Construa algo correto, algo justo diante daquilo que está errado. Não apontando o dedo, não condenando mais. Esse que Noé condenou, ele condenou pelo bom exemplo. A vida dele era exemplo, sim. Era exemplo diante daquela sociedade. Era uma geração corrompida. 1 Pedro capítulo 3,
versículo 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Não sei na sua versão aí, mas tem uma outra versão que diz que Noé salvou a sua família pela água. Noé salvou a sua família pela água. E se você conhece um pouco a Bíblia, entende de simbologia, a água é a simbologia da palavra. Noé salvou a sua casa, Noé salvou a sua família pela palavra. Ah, Rogério, mas naquela época não havia ainda nenhum manuscrito da palavra de Deus ainda. Não havia nada escrito da palavra de Deus. É verdade, não havia nenhum manuscrito. Queridos, mas Noé obedeceu a Deus, e Deus é a palavra viva. Deus é a própria palavra. Noé obedecia ao dono da palavra. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Poder na palavra. Poder na palavra. Mas Rogério, como tudo isso? Como eu posso viver tudo isso com toda essa situação lá fora? Lá fora está um caos. Sim, querido, lá fora está um caos. Mas dentro de você deve estar tudo organizado pela palavra. Lá fora há um caos. Lá fora há más notícias. É verdade, mas dentro de você, no seu coração, dentro da sua casa, precisa haver uma organização pela palavra. O caos está lá fora, mas dentro de você tem que estar tudo organizado pela palavra. Quando Deus disse haja luz e houve luz, onde Deus disse isso? Deus disse haja luz e houve luz no jardim do Éden? Não, Deus disse haja luz e houve luz no meio do caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, havia um caos, e Deus liberou a palavra no meio do caos. Foi no meio do caos, querido. Foi no meio do caos que tudo mudou. Agora, não se apegue no meio do caos. Lá fora está um caos, mas dentro de você está tudo organizado pela palavra. Dentro do seu coração, na sua casa, a palavra está reinando, o Espírito de Deus está falando, a presença de Deus está se manifestando. Ah, lá fora há um caos, é verdade, há uma pandemia, há uma doença, há um vírus percorrendo a nação, os estados, a minha cidade, é verdade, mas dentro de você está tudo organizado, dentro de você existe fé, dentro de você existe uma convicção, uma palavra viva e eficaz que pode mudar circunstâncias. Oh, querido, no meio do caos, Deus liberou a palavra e tudo mudou. Por quê? Porque dentro de Deus, nas entranhas do Senhor, estava tudo organizado. Por isso Ele liberou a palavra, haja e ouve. Oh, querido, se apegue. Pare de condenar as pessoas. Construa um prédio reto do lado daquele que você acha que está torto. Seja um pregoeiro de justiça. Ah, lá fora está terrível, é verdade. Seja um pregoeiro, seja um pregador de justiça, de verdade. Não se corrompa. Seja como Noé, querido. Noé foi tido como um louco. Não chovia naquele lugar há anos e anos. Nunca choveu, querido. E de repente o povo, de repente aquelas pessoas, aqueles moradores ali começam a ver um homem chamado Noé construindo uma arca. Você acha que não? Com certeza passavam ao lado de Noé falando, esse cara está louco. Noé ficou louco. Está construindo uma arca, um barco.
dizendo que vai chover. Oh, querido, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Permita com que a palavra organize tudo dentro de você. Rogério, mas está difícil. Eu não consigo, eu só tenho ouvido notícias ruins. Oh, para de ouvir notícias ruins então, querido. Que a palavra alinhe tudo dentro do seu coração. Que a palavra coloque em ordem todas as coisas dentro do seu coração. A igreja dos últimos dias é a igreja que constrói pelo bom exemplo. É a igreja que serve como um aferidor de medidas. Não é a igreja mais que aponta o dedo, que mostra o erro, não. É a igreja que se coloca do lado daquilo que está errado e faz aquilo que é certo. É possível. Noé morava em um local corrompido. Noé morava no meio de uma geração perversa. E Noé foi achado graça diante de Deus. Deus disse que ele era um homem justo e íntegro. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Andava com Deus aonde? Andava com Deus no meio do caos. Noé era a diferença naquele tempo. Porque Noé ouvia a Deus. Noé tinha um relacionamento com Deus. Se relacione com Deus na sua casa. Ah, eu não tenho ido à igreja, querido. Você é a igreja. Você é a igreja. Então quer dizer que agora nós estamos, entre aspas, proibidos de ir ao templo. Nos reunimos como igreja, então agora não lê mais a Bíblia. Então agora mais, não ora mais, não busca mais. Não, querido. É Deus nos separando. Eu sinto isso, eu sei que você sente isso. É Deus nos separando para nós nos tornarmos aferidor de medida, para nós nos tornarmos um bom exemplo, para nós olharmos para dentro de nós, olharmos ao nosso redor, olharmos para a nossa casa, para a nossa família e nos posicionar como Noé, querido. Fique com essa palavra no seu coração. Construa pelo bom exemplo. Seja um homem santo. Tema a Deus. Busque ao Senhor e a sua palavra. Ah, é um caos. Amém. Existe um caos aí, é verdade. Mas tudo dentro de nós está organizado. A paz no coração da igreja. Em nome de Jesus. A paz em nosso interior, querido. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Se você quiser se colocar de joelhos aí na sua casa, deitar no chão, mas ore ao Senhor, querido. Enquanto a Gabi e o Léo ministram um cântico, você vai orar diante de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, com uma palavra como essa que você ouviu, dê uma resposta ao Senhor. Em nome de Jesus. Você serve a um Deus poderoso. É o mesmo Deus de Noé, que Ele não mudou. É o mesmo Deus. Ele está inspecionando a terra. Ele está examinando a terra. Está esperando encontrar homens e mulheres como Noé, que achem graça diante do Senhor. Homens e mulheres que andem com Deus. Homens e mulheres com hábitos.
Homens e mulheres que não abrem mão da verdade, da palavra, da justiça, de uma moral diante de Deus. Ache graça diante do Senhor, querido. Ache graça diante do Senhor, querida. Ache graça diante do Senhor, meu jovem. A igreja dos últimos dias é a igreja que vai condenar pelo bom exemplo. É a igreja que vai servir como aferidor de medida. Seja abençoado. Seja tocado por esta palavra, pelo Espírito de Deus, querido. Deus te abençoe. Se levante, entre em cena, apareça na história. Tenha intimidade com Deus de Noé, com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, querido, não olhe o caos lá fora. Olhe para dentro do seu coração e veja Deus organizando todas as coisas. Veja Deus alinhando o seu coração aos seus desígnios, aos seus propósitos. Em nome de Jesus, querido. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Cante isso na sua casa. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome para cadeias quebrar, querido. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Para cadeias glórias quebrar, ao teu nome. Cadeias quebrar, aleluia. Cadeias quebrar. Aleluia. Seja como Noé, querido, querida. Meu jovem, quebrar, condene pelo bom exemplo. Seja um aferidor de medidas. Aleluia. Levante suas mãos aí na sua casa e dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, querido. O exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Querido, você que está nos ouvindo, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou você quer renovar a tua aliança com o Senhor, fala: Rogério, essa palavra falou demais ao meu coração. Eu quero fazer uma oração, você pode repetir essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Eu gostaria muito que você estivesse aqui, mas nós podemos fazer isso também pela internet. Você pode orar juntamente comigo, amém, querido? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, renovar a sua aliança com o Senhor, amém, eu vou orar e você vai repetir aí na sua casa, no local onde você está. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e por ouvir, compreender, eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo, o reconhecendo como meu Senhor e Salvador. Meu Deus, perdoa agora todos os meus pecados e lance-os no mar do esquecimento. Meu Deus, escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém, querido? Você que fez essa oração, em nome de Jesus, passe uma mensagem aí no Facebook, falando o seu nome. Aí no nosso chat do YouTube, passe aí o seu nome, para que depois nós podemos entrar em contato com você. Em nome de Jesus, você entregou a sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja abençoado, querido. Deus te abençoe, né? Curta aí o final de noite na sua casa, com a sua família, né? Coma pipoca, assista filme, celebre, brinque aí com seus filhos, com seus pais. Amém, queridos? Vamos ter paz em nosso coração, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, nós não teremos culto pela manhã. Nosso culto amanhã, culto da família, será às 19 horas
nós estaremos entrando ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, amém? Amanhã é o culto da família, que não fique de fora. Amanhã nós teremos uma palavra poderosa em nome de Jesus, amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te guarde, guarde você, a sua casa, a sua família, e cubra a sua casa, o seu lar, com a presença dele, com o sangue precioso de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um brado da GP em nome de Jesus. 1, 2, 3, somos fortes, a palavra de Deus está em nós, e já vencemos o maligno. Glória a Jesus. Deus te abençoe, irmão. Um forte abraço.